Bom dia, pessoal. Dia 10 de março, podcast do ASMZ, o nosso querido Podtex, começando mais uma edição. Hoje, time super reduzido. Eu e Ana Bonomi. Tudo bem, Ana? Bom dia, Antônio. Tudo bem? Estamos em dupla aqui hoje, né? Bora, vamos fazer aqui, o show não pode parar. Pessoal, pauta hoje bem objetiva, 3 temas para a gente. Primeiro, a notícia que saiu aí bastante comentada na mídia, do fim do voto de qualidade e os impactos que isso gerou no caso do JCP retroativo. Discussões sobre a base de cálculo do TBI e se ela está atrelada ao lançamento do IPTU. A Ana Bonomi vai falar um pouquinho para a gente o que tem de novidade nesse tema aqui recorrente, né? E, por fim, um tema que eu até publiquei já no meu LinkedIn, sobre uma alteração na regra americana com relação a créditos de retenções realizados em outros países nos pagamentos para os Estados Unidos, que agora tem uma limitação super importante e impacta nós brasileiros. Bora lá? Bora lá. Pessoal, Ana, saiu no Jota, alguns bons artigos explicando aí o fim do voto de qualidade, na verdade o JCP retroativo sendo impactado pelo fim do voto de qualidade. Para quem não lembra, o fim do voto de qualidade significa aquele empate que antigamente favorecia ao fisco no CARF, agora ele favorece ao contribuinte. Isso foi alterado na legislação, foi extinto esse voto favorável para o fisco anteriormente, agora é pró-contribuinte, o empate é pró-contribuinte. E teve a decisão relacionada a JCP retroativo. O JCP retroativo é aquele pagamento do juros sobre capital próprio que o contribuinte pode fazer, muito utilizado em planejamentos tributários, aí com uma base na legislação que permite que eu deduza algumas despesas extras no ano de lucratividade com base em algumas limitações ali relacionadas ao investimento, ao capital que o sócio detém nas empresas. E eles teve até em discussão se a reforma tributária ia extinguir, mas o fato é que hoje a notícia é boa relacionada ao JCP retroativo, porque com o fim do voto de qualidade, um placar empatado de 3-3 agora favoreceu o contribuinte a poder pagar o JCP dos anos anteriores. Ou seja, eu olho lá para trás, os anos que eu deixei de pagar, dentro ali do período de prescrição ou decadência, eu ainda consigo fazer esse lançamento agora no ano fiscal corrente. Ou seja, eu deduzo no presente ano, no atual cálculo, o JCP calculado com base nas regrinhas lá do passado. Importante, né, o nome, deixar bem claro que todas as regrinhas, o JCP ele exige algumas formalidades e a gente tem que estar atento às suas limitações. É algo constante, aí a maioria das empresas já sabe lidar com isso, mas não pode se desatentar desses detalhes e errar na minúcia. Bom, a notícia é boa. É isso, né, Bonomi, em relação a É esse tema? muito boa. É muito boa e eu acredito que essa questão do voto de qualidade vai afetar outros temas aí, né? Porque nós temos outros temas que foram julgados no passado com base nesse voto de Minerva, né? Então é um precedente muito legal. Também nesse viés, né? Da questão de eles revisarem outros temas e ver se hoje em dia faz sentido continuar do jeito que foi julgado ou não, né? E esse é um tema, sim, super polêmico. Todo projeto de reforma tem, se vai tirar, se não vai, enfim. Então, Falam muito de pelo menos permitir agora é uma vitórinha, né? Pelo menos consigo uma pequena vitória. do jeito que está agora, o cenário é positivo. A questão, uma das coisas que se discutiram bastante tá bom, então vai manter dessa forma a questão do empate ser pró-contribuinte, que faz sentido dentro de uma lógica, né, de que tem que ter certeza, liquidez do crédito tributário, e aí o empate certamente revela uma dúvida razoável, né, que deveria ser julgada pró-contribuinte. O ponto que passa a se discutir é se a Receita pode, então, judicializar, né, trazer isso para uma discussão que hoje ela não é permitida, né? Levar ao nível do judicial aquele lançamento cancelado no administrativo. É polêmico também, enfim, no final do dia tem-se a percepção de que o órgão paritário do CARF ele é uma extensão do poder de revisão do próprio fisco, né, do lançamento que ele fez, então seria até contrassenso ele mesmo recorrer de uma decisão que no fim do dia é do órgão, do próprio órgão. Mas por óbvio que tem uma certa peculiaridade, que é o fato de ser um órgão paritário e ter ali a presença do contribuinte. Essa discussão sendo no mínimo razoável. Se faz sentido
ir adiante ou não, a gente precisa deixar para os legisladores e até para quem instruí-los aí do que faz sentido em termos de estrutura processual e procedimental aqui no Brasil. Ponto 2, tópico 2, Ana Bonomi, o ITBI tem várias questõezinhas, né, com relação à base de cálculo em especial, tem as questões das operações societárias, que a gente já tem visto, depois a gente pode até pincelar rapidamente, mas o que está rolando agora com relação à base de cálculo e atrelar ela ao lançamento do IPTU? O ITBI está sempre em pauta, né, e agora, de novo, foi uma decisão aí que saiu em toda a grande mídia, e, de novo, né, hoje o Podtex está legal, porque está pró-contribuinte aqui. Então, você não está esperando a terceira notícia que eu vou dar. Não é tão assim, né? Não, mas começamos com a parte boa, né? Mas essa é boa. A gente teve aí uma decisão do STJ muito legal, no sentido de diferenciação da base de cálculo do ITBI e do IPTU. Por quê, né? Se a gente olhar o fato gerador, né, voltar lá para as primeiras aulas que a gente tem de tributário, são impostos por fatos geradores diferentes, né? E aí, quando a gente vai até para a parte de lançamento, o IPTU, ele é, né, lançado de ofício e ele é lançado com base em valores aprovados pelo legislativo municipal, que levam em consideração ali a metragem do imóvel, o bairro que ele está, e você lança de ofício, né? Então, ele tem uma regulamentação própria, que é diferente do ITBI. Por quê? Porque o valor de mercado não necessariamente é o mesmo valor de base do IPTU. O valor de mercado, como a gente sabe, ele é impactado por fatores externos, né? Então, pode ser afetado por benfeitorias no imóvel, pode ser afetado por interesses de particulares, então eu preciso muito comprar um imóvel em certa área, e essa área está, né, com um boom imobiliário, ou ao contrário, né, esse imóvel valia muito e agora a área, né, não está mais tão bem habitada, não tem mais tantas empresas, então eu preciso vender e esse valor de mercado caiu. E aí o que ele decidiu, basicamente, é isso, que o IPTU, ele é um lançamento de ofício com base em uma regulamentação própria que leva em conta a metragem, enquanto o ITBI ele tem variáveis de mercado. E aí você tem que recolher o ITBI com base no preço de venda atual, né? No que a gente está na hora da transação mesmo. Então, isso foi muito legal, porque, de novo, é uma decisão pró-contribuinte aí, e ele ainda diz, né, o acordo deixa bem claro que o fisco, caso ele não concorde, caso ele ache que o contribuinte agiu de má fé ali na hora de, né, pagar o ITBI, não cabe a ele lançar de ofício, porque não é um lançamento de ofício, cabe a ele abrir um procedimento administrativo e fazer provas de que aquele imóvel foi, né, transacionado por um valor maior. Então, achei muito legal, até mesmo porque aqui no escritório a gente tem um caso de um cliente nosso que antigamente, há 20 anos atrás, o imóvel dele valia milhões, e hoje em dia, por essa questão de mercado, hoje em dia, né, todas as empresas estão de home office, tem muitos prédios comerciais que não estão mais com o valor que era de antes, caiu o valor. Então, a gente discute esse caso também nesse sentido, né? Não é porque o valor do IPTU é um que o valor de transação da venda do imóvel tem que ser o mesmo. Então, foi um precedente bem legal. De novo, aí o ITBI em pauta. E eu achei, assim, que foi realmente muito razoável, né? Foi legalidade. É interessante, né, essa atrelar as duas bases. De fato, são tributos que se conversam com o dito valor venal, né? Mas o valor venal ele tem que ser calculado no caso a caso e milhões de transações, especialmente no caso do IPTU, que é anual, e aí ele precisa de uma aritmética um pouco mais genérica. Não dá para chegar visitando todos os imóveis da capital, por exemplo, aqui em São Paulo, e sair fazendo um valor venal que não seja algo bem mais genérico. A gente sabe que também tem bastante transação dentro do município como São Paulo que impacta o ITBI. E, nesse caso, é difícil também você ter um valor venal, um valor de mercado muito apurado no detalhe, mas são bem menos os casos de operações sujeitas ao ITBI do que de IPTU, já que todos os imóveis estão sujeitos ao IPTU,
todos os anos, né? E tem, acho que também uma tentativa, né, uma diferença. Isso aqui é um conceito um pouco mais genérico, mas ainda assim está na base da fundamentação da tributação, que é ter o sinal de riqueza muito claro, né? O IPTU ele é um tributo anual que vai, com o tempo, consumindo uma parte do valor do imóvel e isso tem que ter uma cautela muito grande com as bases de cálculo para que isso não se torne quase um confisco, dependendo da situação, após alguns anos. Já o ITBI está dentro de uma situação de transação, o sinal de riqueza é muito mais claro numa operação dessa do que o simples fato de ter uma propriedade. Então, o tipo do tributo, não, a espécie do tributo não é exatamente, ou do imposto, nesse caso, não é exatamente a mesma. Então, tem que tomar um cuidado quando se tenta unificar uma percepção, só porque eles estão, de alguma forma, possuem alguma dos itens ali da regrinha matriz semelhantes, né? E aí a gente tenta confundir. Mas, enfim, a regra desses tributos sempre vão causar um pouco de polêmica, mais no foco da base de cálculo mesmo. Bom, feito esse comentário, julguei oportuno, vamos para o tema 3, que é a mudança na regra americana para aproveitamento de créditos tributários de outras jurisdições. O que aconteceu? Bom, vamos pegar o exemplo do Brasil, que eu acho que fica mais fácil e, obviamente, faz muito mais sentido para o Podtex aqui a gente usar o nosso próprio exemplo. O Brasil, como todos sabem, quando a gente paga ainda qualquer remessa para o exterior, normalmente tem o imposto de renda retido na fonte ali. Quando o país não tem tratado, normalmente o risco que pode decorrer disso é você ter a famosa bitributação. Eu tributo naquele valor aqui no Brasil, na retenção na fonte, e depois quem recebe lá no exterior está sujeito também a uma tributação adicional. Quando tem tratado, tem a regrinha para evitar a tributação, pode dar direito a crédito lá no exterior, enfim, isso, limitar a tributação no Brasil, mas isso é pacífico, aliás, é a própria função natural do tratado evitar esse tipo de situação. Quando chega uma situação igual o Brasil e Estados Unidos, que não possui um tratado para evitar a dupla tributação, a gente precisa de alguma outra regrinha que permita, que facilite ou que evite a bitributação, e sempre houve o chamado, aqui no Brasil, de reciprocidade de tratamento, né? A regra americana permitia que, por exemplo, serviços, royalties pagos do Brasil para os Estados Unidos, ou de outras jurisdições, estou usando o Brasil apenas como exemplo, tomassem crédito nesses pagamentos, seguindo um mínimo ali de critérios para aquilo. O Brasil, por outro lado, também permite a tomada de crédito com base na chamada reciprocidade de tratamento. Se os Estados Unidos dão direito a crédito, eu também faço isso, e é quase que um mini tratado informal entre as duas partes para essa finalidade. E o que aconteceu é que agora o governo americano apertou o cinto lá dos créditos. O que ele fez foi limitar, ou na verdade estender os critérios e deixar eles mais fortes, mais duros, mais rígidos, para que os contribuintes americanos que recebem dinheiro de outros países com retenção aproveitem os créditos no próprio Estados Unidos. Bom, o que isso quer dizer em termos práticos? Se o dinheiro que eu pago aqui no Brasil tende a não ser aproveitado lá nos Estados Unidos, a conta vai ficar mais cara para os contribuintes. E aí, obviamente, é uma questão de negociação, mas imagina numa situação que uma empresa brasileira contrate um serviço de uma empresa americana e, além do tributo que o brasileiro vai recolher aqui, que deve ficar do lado do brasileiro, o americano vai ter o custo dele 100% integral lá, já que não vai tomar crédito do recolhido no Brasil. Isso tende a ser muito impactante por conta do volume de operações com bens intangíveis, né? Não estou falando aqui de mercadorias, estou falando de serviços, direitos e todas essas outras remessas internacionais que ocorrem entre o Brasil e os Estados Unidos. Elas são grandes, pelo menos na perspectiva brasileira. Os Estados Unidos é um dos principais parceiros comerciais do Brasil, especialmente na contratação de serviços, tecnologia, direitos intangíveis, enfim. Os Estados Unidos é um expoente e isso é uma maneira do Brasil atingir, obter conhecimento, obter serviços que são importantes para a própria indústria nacional ou até para a exportação. A gente conhece que tem variáveis múltiplas nesse caso. Mas, com essa conta mais cara, tende a relação entre os dois países, a econômica dos dois países,
subiu o preço das operações, o que nunca é bem-vindo numa situação de hiperinflação que a gente pode... Hiperinflação para o brasileiro é uma coisa bem pior do que a gente está passando, mas, enfim, a situação já não está confortável para essa geração que não está tão acostumada com a inflação. Mas isso é uma notícia ruim. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, os serviços, né, que é o que a gente paga. A regra americana agora, ela obriga basicamente que o país que faça a retenção tenha a regra praticamente idêntica à americana. O Brasil não tem, teria que promover uma alteração legislativa. Em relação aos royalties, ela exige que a gente tenha algum tipo de regra aqui interna, que a gente não tribute royalties obtidos em outros países, ou seja, não é uma simples adaptação. Houve uma mudança na legislação, nessa regra americana, né, que tem muita gente discutindo se ela é até constitucional, se é caso de litigar nos Estados Unidos sobre essa regularidade, sobre a validade dessas regras novas, ou pensar estruturas um pouco mais completas, envolvendo PI, envolvendo serviços, para poder superar o custo adicional que essa operação deve ter. É isso, Ana Bonomo, lembrei de tudo, faltou alguma coisa? Tinha tantos detalhes Muito e legal. nuances. Não, mas inclusive eu recomendo o pessoal ler o seu artigo, realmente ficou muito bom sobre esse tema. E é isso, né, pessoal? Estamos aí com pandemia, guerra, tributação, Uma um coisa boa, tudo caos. que todo mundo Só coisa adora. boa. Legal. Eu vou colocar É junto o artigo. Na verdade, não foi um artigo, foi uma notícia do Valor Econômico. uma E notícia. eu estou chamando de artigo também porque eu já tinha escrito uma base sobre isso. Bom, pessoal, espero que tenha sido interessante. Espero que vocês aproveitem esse conhecimento. Fiquem bem, fiquem seguros. A gente se vê no próximo edição do Podtex. Esperamos em breve com mais pessoas, né, Ana? Isso aí. Próximo, vamos estar os 4. Obrigada, viu, Antônio? Obrigado, Um abraço, Aninha. pessoal. Beijo. Tchau, pessoal. Beijo, Abraço. tchau.